boa tarde. Hoje, 2 de dezembro de 2024, reiniciamos a nossa leitura com o livro Apocalipse de João, iniciando o primeiro capítulo, né? O Apocalipse como descrição da iniciação cristã. Bom dia, Cristina. Vamos lá. Durante os próximos dias, nos ocuparemos de um tema antroposófico muito significativo, muito profundo. Antes de iniciar nossas considerações, permitam que eu expresse minha mais profunda satisfação por poder tecê-las diante de amigos de várias partes da Alemanha e da própria Europa. Acima de tudo, devo expressar essa satisfação aos nossos queridos amigos de Nuremberg, os quais, por certo, não estarão menos contentes do que este locutor pelo fato de poderem cultivar nessa cidade, por um tempo relativamente longo, vida antroposófica junto com os amigos de fora. De fato, justamente nessa cidade, ao lado de um intenso anseio pelo conhecimento das grandes verdades científico-espirituais, também sempre se fez valer, tendo sido apresentado com profunda compreensão, o que se caracteriza como mentalidade antroposófica, como verdadeira vida antroposófica. Essa vida antroposófica que só compreendemos quando, para nós, os ensinamentos científicos espirituais não são apenas tratados teóricos, mas se tornam algo que espiritualiza, inflama, eleva a nossa própria vida até as mais profundas profundezas da alma. E, além disso, nos une solidamente aos nossos semelhantes, ao mundo inteiro. É muito importante para o homem sentir que tudo quanto lhe vem ao encontro do exterior, do mundo dos sentidos, da existência perceptível aos sentidos, pode manifestar-se como fisionomia exterior de uma existência suprassensível, invisível, subjacente. Para quem adota a antroposofia na vida, o mundo, como tudo o que lhe é inerente, torna-se cada vez mais uma expressão fisionômica da essência divina e espiritual. E quando ele observa o mundo visível ao seu redor, é como se, através dos traços de um rosto humano, ele chegasse ao coração, à alma daquele homem. Diante de tudo que lhe vem ao encontro de fora, como montanhas e rochas, como o manto vegetal da terra, como animais e homens, diante do que se lhe aproxima no mundo circundante, em todas as ocupações dos homens, tudo isso lhe parecerá como se fosse expressão fisionômica, é que eu tenho que virar a página aqui. Fisionômica, a expressão facial de uma existência divina espiritual subjacente. E, desse modo, observar, surge uma nova vida, e desse modo de observar, surge uma nova vida para ele, permeando de uma outra espécie de nobre entusiasmo, inflama o que ele quer empreender. Agora, deixe-me lembrar um pequeno exemplo sintomático, tomado de minhas últimas experiências durante uma viagem como conferencista. O exemplo que lhes quero apresentar mostra como a história universal, quando observada com expressão do divino espiritual, em toda parte se evidencia significativamente e em toda parte nos fala uma nova linguagem. Pude observar há algumas semanas na Escandinávia. No caso aqui, março e abril de 1908, Steiner proferiu ao todo 20 palestras em Lund, Malmö, Estocolmo, Uppsala, Kristiania, Göteborg e Copenhague, das quais não existem anotações. Como em toda a vida do norte europeu, ainda se revela em tudo um eco daquela antiga existência do mundo nórdico, onde toda a espiritualidade era compenetrada pela consciência das entidades situadas de trás das imagens dos deuses da mitologia nórdica. É possível perceber o eco da antiga vida espiritual nórdica, que os iniciados dos antigos mistérios dos druidas, dos drotas, transmitiam aos seus discípulos. Aqui se torna evidente como o sopro mágico daquela vida espiritual impregna o norte. E então se vê algo como sendo expressão de belas relações kármicas.
a pessoa se vê, como me aconteceu em Uppsala, como que, em meio a tudo isso, ao ter diante de si a primeira tradução germânica da Bíblia, o Códice de Prata de Ulfilas. No caso aqui, o bispo gótico Ulfila traduziu no século IV a Bíblia para o gótico. O mais sagrado de todos os manuscritos germânicos está escrito em letras prateadas e douradas, sobre o pergaminho tingido de púrpura. Foi só parcialmente preservado, tendo sido descoberto no século XVI, na abadia de Verden, em Ruhr, e levado para Praga, depois para a Suécia, e daí desviado para a Holanda, onde foi guarnecido com uma preciosa encadernação de prata, daí o nome Codex Argentus. Hoje se encontra na biblioteca da Universidade de Uppsala. Vamos Os lá. vikings devem ter atacado aí, né? Provável. Os vikings devem ter atacado aí alguma coisa e roubaram o pergaminho. Essa é a verdade, né? Porque para estar na Suécia, em Uppsala, uma coisa que foi escrito lá na Europa, né? Bom, continuemos. Vamos lá. Este chegou a Uppsala como que por confusões kármicas singulares. Antes disso, encontrava-se em Praga. Durante a Guerra da Suécia, foi apreendido e trazido para Uppsala. E agora, lá se encontra como um símbolo daquilo que impregna quem consegue enxergar um pouco mais profundamente a essência dos antigos mistérios. Bom, de fato, girar de novo. Essa atividade dos mistérios, essa penetração do mundo espiritual por parte das antigas culturas europeias, era impregnada e perpassada por um notável traço comum, sentido mais profundamente pelos que receberam a iniciação daqueles tempos antigos. Seu coração era como que atravessado por um lance trágico, quando se lhes tornava claro que, embora eles pudessem visualizar os mistérios da existência, no futuro adviria algo como uma consumada solução dos enigmas. Constantemente, eles eram advertidos de que uma luz mais elevada incidiria sobre aquele saber possível de ser obtido dos antigos mistérios. Pode-se dizer que foi indicado profeticamente em todos esses antigos mistérios o que deveria advir no futuro, o aparecimento do Cristo Jesus. O tom, a intenção da espera, a atmosfera da profecia estava implícita nesses mistérios nórdicos. Bom, então aqui ele está fazendo uma viagem a Nuremberg, está falando com essas pessoas, essa palestra, e ele começa então a falar sobre a ligação que tem a iniciação antiga, que vai ter com esses mistérios nórdicos. Porque onde ele vai chegar é que nos mistérios antigos e também nos mistérios nórdicos havia sempre essa premonição de que algo iria acontecer. Alguém iria vir sempre o Salvador. Eles falavam muito desse mistério, desse ser que viria ajudar a humanidade. E também nos mistérios nórdicos, eles também tinham essa visão desse ser, não é? Todos os mistérios sempre falaram de alguém que viria de outras esferas para ajudar os homens num momento crítico, né? Então, é isso que ele está tratando, né? Essa correlação que ele faz, que seria a vinda do Cristo, né? Então, sempre é mencionado isso. Pode continuar aqui. Ok. Não deveremos comprimir, forçar, pressionar nem pensar em contornos muito nítidos uma declaração como a que irei fazer agora. Ela deverá apenas expressar sintomaticamente o que subjaz como verdade mais profunda. Porém,
no que sobrou como último resquício das tradições dos antigos mistéricos germânicos, a lenda de Siegfried, existe algo como um indício daquela convicção. Ao nos ser indicado que Siegfried é realmente o representante da antiga iniciação nórdica, ao ser-nos mencionado que, sobre o ponto na qual ele é vulnerável, se encontra uma folha, e que nesse ponto se encontra nas costas, quem consegue perceber sintomaticamente tais coisas sente. Trata-se do ponto do corpo humano no qual virá a localizar-se outra coisa, quando não mais puder atingi-lo a chaga, que ainda afligia os iniciados dos mistérios nórdicos. O ponto deverá ser envolvido pela cruz. Aí deverá apoiar-se a cruz do Cristo Jesus. Ela ainda não se apoiava nesse ponto no caso dos iniciados dos antigos mistérios nórdicos. É a isso que se alude nos antigos mistérios germânicos, como a lenda de Siegfried. E assim, mesmo aí, sintomaticamente indicado como as antigas iniciações dos druidas e trotas, no caso, os antigos sacerdotes escandinavos, eram chamados de trotas, né, devem ser vistas em concordância com os mistérios do cristianismo. É disso que nos faz lembrar qual, uma expressão fisionômica, essa primeira tradução germânica da Bíblia, colocada no mundo nórdico. E a circunstância disso ser como um encadeamento kármico pode ser vista e simbolizada no fato de, certa vez, terem sido roubadas 11 folhas desse manuscrito de prata e seu proprietário, posterior, ter experimentado um remorso tal que não mais quis manter para si essas 11 páginas, tendo-os restituído. Como eu lhe disse, não se deve pressionar nem forçar essas coisas, mas considerá-las uma representação pictórica das confusões kármicas que se expressam fisionomicamente na inserção da primeira tradução germânica da Bíblia no mundo nórdico. Tal qual esse fato histórico, todas as coisas que nos vêm ao encontro da vida, tanto as grandes quanto as pequenas, também serão aprofundadas e iluminadas por uma nova luz, por meio da mentalidade antroposófica manifesta fato de se ver em cada objeto físico perceptível a expressão fisionômica de algo espiritual suprassensível. Muito bem. Eu achei essa última frase muito bonita. Ela explica um pouco assim o que é antroposofia, não é? É você observar o mundo e ele começa, ele não é que você interpreta o mundo, é que ele começa a se mostrar para você de outra forma. De acordo com o aprendizado antroposófico, o mundo começa a expressar sua face, você começa a ver outras coisas no simples mundo cotidiano, né? Você começa a reconhecer outras forças, forças kármicas, forças invisíveis, mas que você sabe que não são forças da Terra, né? Não é só a força da gravidade, não é só a força do tempo. Você começa a perceber outras coincidências e outras coisas que permeiam a vida, né? E agora eu também queria falar um pouco sobre a lenda de Siegfried. É assim, o que aconteceu com Siegfried foi o seguinte: ele era um guerreiro, filho lá das altas instâncias do mundo, né, não sei como chama, nos gregos a gente fala olímpico, né, enfim. E ele é um guerreiro, ele luta contra dragões, ele luta contra um dragão mágico muito forte que tinha, e ele, no final da luta, ele mata o dragão e ele se banha no sangue do dragão, e esse sangue do dragão faz com que ele fique invencível, salvo no lugar da folha, é do lado direito, né? Que é aqui, é onde a folha fica,
que vai ser o lugar da cruz, não é o esquerdo, eu acho que é o da cruz. E é o ponto fraco dele. Que vai ser o ponto que ali ele é mortal, né? E depois aqui vai ser a chaga, uma chaga de Cristo, né? E são as chagas que Cristo tem, que é nas mãos, são nas mãos, nos pés, no coração e aqui no ombro, são as chagas de Cristo. Ele não tem Então, aquela lança aqui no fígado, né? não é fígado não, meu filho, é No coração, baço, né? mas ele entra por aqui, né? Ele É no coração ali. no coração, é. E então essa vai ser a correlação de Siegfried com Jesus, com Cristo, né? Que ele está falando aqui. Esse ponto onde ele é vulnerável, é o ponto humano dele. E o Cristo, então, vai ter também essa chaga. Eu queria até falar uma coisa interessante também que existe, que Vai. O planeta Terra tem uma cruz também, né? Aonde? O planeta Terra possui uma cruz Ah, em é? um único lugar, né? Deixa eu fazer aqui uma rápida, que eu até já peguei aqui, ó. Então, o planeta Terra, ele tem, tá todo mundo vendo aqui? Ele Sim. tem montanhas que são de norte a sul, como, por exemplo, os Andes, as Rochosas, né? Aí aqui você tem o Rift Valley da África, É. toda essa parte aqui do Rift Valley, e aí isso aqui segue até os Urais, né? É. Até os Urais. E, ao mesmo tempo, você tem essas horizontais aqui, que são os Apeninos, né? Os Sei. Pirineus e tudo mais, e que segue até aqui é o Himalaia. E exatamente onde elas se cruzam é nesse ponto aqui Da Palestina. exatamente da Palestina. Exatamente esse ponto aqui, Olha, que é o cruzamento olha. dela. Né? É. Uma coisa bem curiosa. E Olha, bem não tem um curioso isso. outro lugar que tem esse cruzamento, sabe? Não tem Não. outro E lugar. são placas tectônicas, isso, Gui? Não, aqui são as montanhas que se elevam devido às placas tectônicas, né? Aqui no caso, por Devido às exemplo, placas tectônicas, sei. então, Entendi. assim, por exemplo, aqui na América ela segue aqui nessa direção leste-oeste, e aí Não tem nenhum cruzamento. não, Não tem nenhum cruzamento. aqui a montanha seria o antigo relevo marinho, né? Que se levou, né? É, Mais ou menos nesse sentido, assim, se você for olhar aqui, ele tem uma coisa que faz a pressão e o outro se eleva, né? Essa aqui é mais aham, forte, essa aqui é mais arenosa, né? Então, sei. e Mas aí, aqui não tem nenhuma na horizontal, né, Gui? então não É tem, só na vertical, é né? tudo leste-oeste, né? E aqui É, é horizontal por causa da Índia, né? Que aqui é um subcontinente que veio andando daqui e se chocou e fez todas essas montanhas que se levaram. Assim como a África também entendi. está pressionando a Europa para cima, né? Então você tem essa cadeia de montanhas Sei, que é de leste a oeste, aqui no caso cruzando com esse Rift Valley, porque no caso aqui essa placa daqui seguiu nessa direção e essa aqui segue nessa. Então a África vai estar assim, ela tem uma divisão aqui, né? Bem clara aqui, né? Essa parte aqui vai é. ser da África. Isso daqui Vai sair, né? alguns milhões de anos, né? Mas já tem um buraco, já tem uma vala lá, Já, certinho, né? já, já. É o Rift Valley. Aqui, ó, essa rachadura aqui já faz parte dela, entendeu? Aqui, Ah, tá. que é o chifre da África aqui, né? Onde tem a Etiópia. Entendi. Então, só Entendi. É aí que tem ali aquele Vzinho ali em cima, não é o tal do Tigre do Eufrates? É. Então, o Tigre Eufrates é aqui, nessa região aqui, ó. Peraí. Deixa eu voltar aqui para o mapa. O Tigre Eufrates é exatamente aqui, ó. Na nessa cruz, Isso. né? É aí na cruz, né? Onde começaram a o civilização. que Israel chama de Sião, né? Entre os dois mares aqui. É isso tudo aqui que eles querem fazer Israel se transformar. Enfim, aquela coisa lá de Tá bom. sionista. Então, vamos continuar. Aqui, peraí, stop sharing. Aqui. Vamos Ligar aqui continuar. de novo. Vamos lá. Que a convicção de que as coisas sucedem assim possa imbuir-nos durante esse curso,
e que de tal convicção possa brotar o espírito e possam fluir os sentimentos que durante as 12 conferências sobre o Apocalipse devem acorrer às nossas almas e penetrar em nossos corações. Com essa intenção, queremos começar esse curso, que toma como ponto de partida o mais profundo documento do cristianismo, o Apocalipse de João, porque a esse documento podemos realmente ligar, sem esforço, as mais profundas verdades do cristianismo, pois nesse documento está contido nada menos do que uma grande parte dos mistérios do cristianismo. Nele está contido o mais profundo daquilo que designamos como cristianismo esotérico. Não é de espantar que, dentre todos os documentos cristãos, justamente esse, mais do que todos os outros, tenha sido mal compreendido. Quase desde o início da corrente espiritual cristã, ele foi mal compreendido por todos, os que não faziam parte dos verdadeiros iniciados cristãos. E foi mal compreendido sempre, nas mais diversas épocas, no sentido ou no estilo segundo o qual essas diversas épocas pensavam e sentiam. Ele foi mal compreendido pelas épocas que, poderíamos dizer, pensavam de modo espiritual materialista, pelas épocas que introduziram à força as grandes correntes religiosas, os momentos partidários, unilaterais e fanáticos, e foi mal compreendido nos tempos modernos por aqueles que, no materialismo mais grosseiro e sensório, pensavam poder resolver todos os enigmas do mundo. As elevadas verdades espirituais que foram anunciadas no início do cristianismo e cuja contemplação foram levados os que podiam compreendê-las, foram esboçadas na medida que isso pode ocorrer no escrito. No Apocalipse de João, no assim chamado Apocalipse canônico. Mas já nos primeiros tempos do cristianismo, os esotéricos estavam pouco capacitados a compreender o quanto de profundamente espiritual está contido no cristianismo esotérico. Os exotéricos, né? Aqueles que têm a coisa... Os exotéricos são os que querem resolver os problemas fora. Exotérico é para o mundo. Os que acham que isso vai resolver para o mundo. E os esotéricos é que querem fazer a coisa individual, profundo, que as mudanças são interiores em cada pessoa. Essa é a diferença, exotérico e esotérico. Tá. Então, o que eu estou chamando de esotérico, na verdade, com X é o exotérico, né? É o para fora, para fora, para o mundo. É o que a gente chama assim, a doutrinação, entendeu? Eu vou tentar corrigir. A conversão é para fora. Tá bom. Como falar com o povo, como mostrar a doutrina para o povo. E o exotérico é para dentro, como você se trabalha, você, o homem. Aí é a coisa da iniciação, por exemplo. Né? O exo. Tá. Exo, com S, é para dentro. E assim, já nos primórdios do cristianismo, surgiu entre os exotéricos a opinião de que certas coisas, na evolução do mundo, as quais se desenrolam inicialmente no âmbito espiritual, são cognoscíveis e visíveis aos que podem ver no mundo espiritual. Tais fatos puramente espirituais deveriam transcorrer exteriormente na vida cultural material. E assim aconteceu. É o que quer ver o fenômeno. É aquele que quer ver o fenômeno. É para ele que Jesus fez os milagres, andou em cima das águas, entendeu? Que quer ver a coisa. Senão não acredita, entendeu? Esse é o exotérico. Pode continuar. E assim aconteceu que, enquanto o escritor de Apocalipse expressou os resultados de sua iniciação cristã, os outros a compreenderam apenas exotericamente, acreditando que aquilo que o grande vidente havia visto e que o iniciado sabe, serem fatos espiritualmente reconhecíveis, a desenrolar-se em milhares de anos.
deveria acontecer proximamente na vida sensorial visível. É. Assim, pois surgiu a opinião de que o escritor teria anunciado para breve o retorno de Cristo Jesus, o retorno entre nuvens físico-sensoriais. Como isso não ocorreu, simplesmente se ampliou o prazo, dizendo-se, pois bem, com o aparecimento do Cristo Jesus, começou aqui na Terra uma nova era perante a antiga religiosidade. Mas, e aqui se interpretou novamente de modo sensorial. Dentro de 1000 anos se consumarão física e sensorialmente os acontecimentos descritos no Apocalipse. E então, aconteceu que, de fato, ao chegar no ano 1000, muitos homens esperavam a vida de uma potência inimiga do cristianismo, um anticristo, que deveria manifestar-se no mundo sensorial. E como mais uma vez isso não ocorreu, foi novamente estabelecida uma prorrogação do prazo. Mas, ao mesmo tempo, toda a profecia do Apocalipse foi relegada a um certo simbolismo, enquanto os exotéricos grosseiros haviam imaginado essa profecia como algo bastante palpável, ponto. Com o surgimento de uma concepção materialista do mundo, chegou-se, nesse âmbito, a um certo simbolismo. Viam-se alusões simbólicas nos acontecimentos exteriores. No século Então, XII, você, por exemplo, você visita uma Capela Sistina, né? Que tem lá o fim do mundo, com o Cristo, as almas. Isso tudo é exotérico, né? Você está vendo uma pintura representando uma interpretação. Isso não é esotérico, né? Você não está tendo uma impressão interior, você está vendo uma manifestação exterior de um papa que mandou pintar uma capela com tudo isso, e aí veio um pintor e interpretou. Essa é a diferença, né? Pode continuar. Alguém tem uma pergunta? Tem? Não, né? Pode continuar. Pode continuar. Gui. sim, só um minutinho. No século XII, surgiu, então, Gioacchino de Fiore, que viria a morrer a princípios do século XIII. O homem que deu uma... Opa! Espera aí. O homem que deu uma memorável explicação desse misterioso documento cristão. No caso, ele faleceu em 1202. Sua obra, Evangelium Aeternum, aponta as profecias bíblicas e, posteriormente, ele foi considerado o profeta da Itália. A nota número 17. Ele era da opinião que no cristianismo estava implícita uma profunda força espiritual a ser cada vez mais difundida. Mas o cristianismo exterior sempre se havia alienado desse cristianismo esotérico. E o ponto de vista desse homem ganhou validade entre muitas pessoas. Segundo ele, a Igreja dos Papas, nessa alienação quanto à espiritualidade do cristianismo, devia se preocupar algo de anticristão, de adverso. Essa opinião... Devia-se procurar algo de anticristão, de adverso, na igreja. Gostaria de me desculpar, mas assim, ler aqui no tablet está sendo bastante penoso para mim. Desculpe, meu filho, eu sei. É só essa questão aqui. Desculpa, eu estou confundindo todo mundo. Não, tudo bem, meu filho. Vamos lá. Então, segundo ele, na Igreja dos Papas, nessa alienação quanto à espiritualidade do cristianismo, devia-se procurar algo de anticristão, de adverso. Essa opinião foi especialmente nutrida nos séculos posteriores, quando certas ordens monásticas deram muita importância à espiritualidade do cristianismo, ao seu aspecto íntimo e espiritual. Assim sendo, Gioacchino de Fiore encontrou adeptos junto aos franciscanos, que viam no Papa uma espécie de símbolo do anticristo. Mais tarde, no tempo do protestantismo,
Esse modo de pensar foi assumido pelos que viam na Igreja Romana uma apostasia do cristianismo e enxergavam a salvação do protestantismo. De fato, eles viam no Papa o símbolo do anticristo, e o Papa lhes retribuía, vendo, por sua vez, o anticristo em Lutero. Pronto, muito fácil, né? O inimigo que é o problema. Sim, até hoje, né? O problema é o outro. Nunca... Opa, o inferno é o outro, né? É. Bom, tá? Segue. Pode seguir. Alguém tem alguma pergunta? Não. Ele está no meio de um raciocínio. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Portanto, o Apocalipse era compreendido de tal forma que cada facção a evocava em prol de seu ponto de vista particular e sua opinião particular. A outra parte era sempre a do anticristo, e aquela que se pertencia era sempre identificada como o cristianismo verdadeiro. E assim tem sido até os nossos dias, aos quais sobreveio o moderno materialismo, que, em matéria de rudeza, não se pode sequer ser comparado àquele materialismo dos primeiros séculos cristãos, já descrito por mim. Naquela época, ainda subsistia uma fé espiritual, uma certa disposição espiritual. Os homens só não podiam compreendê-lo porque não havia qualquer iniciado entre eles. Havia, porém, certo sentido espiritual, pois, mesmo havendo a ideia grosseira de que um ser desceria numa nuvem, isto ainda tinha algo a ver com uma fé espiritual. Uma vida espiritual como essa já não era possível no âmbito do materialismo grosseiro do século XIX. Os pensamentos de um verdadeiro materialista do século XIX sobre o Apocalipse poderiam ser caracterizados mais ou menos assim. O futuro pode ser visto por homem algum, porque eu mesmo não consigo vê-lo. Ninguém mais pode ver coisa alguma, além do que eu próprio vejo. Dizer que existem iniciados é uma velha superstição. Portanto, eles não existem. E como parâmetro vale o que sei. Eu mal consigo prever o que acontecerá nos próximos 10 anos. Portanto, nenhum homem pode dizer qualquer coisa sobre o que deve acontecer daqui a milhares de anos. Consequentemente, quem escreveu o Apocalipse, se quisermos vê-lo como um homem honesto, deve ter pretendido dizer algo que já lhe havia visto, pois eu sei que apenas o que aconteceu e o que é comprovado por documentos. Portanto, o escritor do Apocalipse tampouco conseguia ver algo além disso. Que ele, então, pode narrar? Somente o que já havia acontecido antes dele. É, portanto, absolutamente natural que nos acontecimentos do Apocalipse, nos conflitos entre o mundo bom, sábio, belo, e o mundo feio, estúpido e malvado, naquela dramática contraposição, nada se deva ver além do que aquele homem vivenciou, ou seja, algo já ocorrido. Assim fala o materialista moderno. Segundo ele, o autor do Apocalipse descreve algo do mesmo modo como descreve. Fala alguma coisa que eu preciso tomar água, vai. Tá. Vocês entenderam qual é o raciocínio do homem, do cientista moderno, né, do espiritualista moderno? Eles têm essa ideia de que, assim, ninguém pode prever o futuro, nem eu, nem você. A gente mal sabe o que vai acontecer até a semana que vem, né? Então, homem algum pode descrever o futuro. Quando ele pensa que ele está escolhendo o futuro, ele está só descrevendo as coisas que ele já conhece. Isso é uma verdade que ele acha. Então, por isso, não pode haver ninguém que possa descrever o futuro. Então, isso de iniciado não existe, né? É isso assim que eles pensavam. Então, eles vão tornar, ele vai dizer, o Apocalipse em algo que é uma linguagem que todo mundo possa entender, tá?
vão deslindar o mistério. Vamos lá. Ele tem uma coisa que eu acho interessante, que assim, o homem moderno, ele conferiu à ciência essa esperança que a fé conferia a ele, né? Agora, a ciência, ela é mutável, ela, de certa maneira, ela só existe quando ela é contraposta aos seus pares, né? Ciência mesmo é uma coisa que você fica discutindo, né? Não, você está errado, né? Coisa que na religião, isso praticamente é meio Não, dogmático, ciência né? você tem que provar. Sim, O você tempo tem que inteiro provar, você tem que provar. e fora que ela é mutável, né? Porque muitas vezes Mutável. prova uma coisa e o outro vai lá e desprova e evolui Outra contraprova, né? prova, né? Ou então oferece uma opção muito mais eficiente, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é interessante é justamente o ateu não tem a esperança, né? No fundo, ele é um cara sem fé. Ele é um cara cético, né? Ele é um cético, né? bem curioso isso. Mãe, uma última coisa. Eu estou na última página daquilo que você me mandou, tá? Acho melhor você fotografar mais. Não é possível, Gui. É verdade isso? Eu estou na 41, né? 41, Tá bom? Então, se você puder fotografar mais umas 3 páginas, eu te agradeço, tá bom? Eu vou continuar. Agora não vai dar, Gui. Agora não vai dar? Não, tá bom, eu vou tentar. Então, para a gravação, né, Gui? Você tem que parar de gravar. Opa, a gravação. Vixe. Não, eu tenho que interromper totalmente a gravação aqui, não tem pausar, entendeu? Bom, então, outra pessoa lê, o que vocês acham, não é melhor? tá bom, deixa eu só acabar aqui a página que eu tenho. Tá bom, tá. Vamos lá. Vamos ver. Afinal. O que? Afinal, era a coisa mais horrível para um cristão dos primeiros séculos. A coisa mais horrível para ele devia ser a besta que se ergue contra a força espiritual do cristianismo, contra o verdadeiro cristianismo. Infelizmente, alguns indivíduos ouviram falar algo a esse respeito, mas não intuíram as verdadeiras correlações. Em certas escolas esotéricas, havia uma espécie de escrita por meio de números. Determinadas palavras que não se queria grafar na escrita habitual vinham expressas por meio de números. E assim como muitas outras coisas, até alguns profundos segredos do Apocalipse, foram misteriosamente ocultados. Em particular, aquele evento dramático, o número 666. Sabia-se que números devem ser interpretados de maneira especial, sobretudo quando existe uma indicação radical, como aquela dada aqui. Aquela dada com as palavras: aqui há sabedoria, no caso do Apocalipse, né? O número da besta é o 666. Por tais indicações, sabia-se ser necessário substituir o número por determinadas letras para saber seu significado. O que haviam ouvido falar disso, mas realmente nada sabiam, descobriram, de seu ponto de vista materialista, que quando no lugar do... Aí eu já não tenho mais. Eu posso continuar um pouco, tá? Em lugar do número 666 se colocam letras, surgem palavras Nero ou César. César Nero. E hoje, em grande parte da literatura que se ocupa da revelação do Apocalipse, pode-se ler. Antigamente, as pessoas eram tolas a ponto de imaginar todo tipo de mistérios possíveis ligados a essa passagem. Mas hoje, esse é um problema resolvido. Hoje sabemos que se falava de Nero, César Nero. E evidentemente que o Apocalipse foi escrito num tempo em que Nero já havia vivido, e que o escritor, com tudo isso, quis dizer que em Nero se manifestava o Cristo. Com tudo isso, quis dizer que em Nero se manifestava o anticristo, desculpe. Portanto, o que há nesse elemento dramático é uma exaltação de fatos previamente ocorridos.
Basta, então, segundo eles, pesquisar o que havia acontecido imediatamente antes, para logo se evidenciar que o Apocalipse quis descrever. Sabemos, por exemplo, que na Ásia Menor houve terremotos enquanto ocorria a furiosa luta entre Nero e o cristianismo. Portanto, são esses os terremotos mencionados pelo autor do Apocalipse, ao referir-se à abertura dos selos e ao soar das trombetas. Ele também fala da praga dos gafanhotos. Muito bem, de fato, foi narrado que durante os tempos das perseguições de Nero aos cristãos, verificaram-se invasões de gafanhotos. Portanto, é a isto que ele se refere. Assim, o século XIX chegou ao ponto de materializar o mais profundo documento do cristianismo, nada havendo nele além da descrição de fatos encontráveis mediante a observação materialista do mundo. Então, vocês estão entendendo, né? Eles acharam uma solução muito simplória para o que é o 666, agora já é o Trump, já passou Hitler, já passou Napoleão, todo mundo já foi anticristo, né? Agora é o Trump e o Putin também, né? São né? Hitler também já foi. Lúcifer e Ariman, né? Agora tem esses... Lúcifer e Ariman. Então, isso são as interpretações materialistas de um documento espiritualista, né? Que está falando de outras forças, não está falando dessas, está falando de outros movimentos. Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Mãe, eu achei a página 43, 44, 45, você está na 42, né? Estou 42. Eu Então, sabia que... acaba 42 que eu vou para 43, tá bom? Tá. Tudo isso foi dito apenas para indicar como esse profundo e significativo documento do cristianismo esotérico foi mal compreendido. E agora queremos reservar tudo o que há a dizer sobre os aspectos históricos do Apocalipse, para quando já tivermos compreendido o seu significado inerente, ou seja, queremos deixar isso para as últimas conferências. Para os que já estão um pouco familiarizados com a antroposofia, não pode haver dúvida de que, com as palavras introdutórias do Apocalipse, já está indicado o que este deve ser. Basta recordar o seu teor. Aquele que transmitiu o conteúdo do Apocalipse foi levado à solidão numa ilha de Patmos, foi onde João escreveu, que desde sempre fora impregnada por uma espécie de atmosfera sacra, um lugar de antiga cultura de mistérios, e se é dito que o transmissor do conteúdo do Apocalipse estava no espírito e que aqui é o Apocalipse, e que seu comunicado foi percebido em espírito, a priori. Isso pode ser uma indicação de que o conteúdo do Apocalipse emana de um estado de consciência superior, alcançado pelo homem graças ao desenvolvimento de faculdades criativas interiores da alma, graças à iniciação. Aquilo que no mundo do sentido... Essa parte eu já tenho, tá? Ah, tá. Eu estava procurando um ponto para parar e não estava. Era esse ponto aqui, graças à iniciação. Ponto. Tá bom, ponto, tá. Aquilo Pode que nos sentidos não se pode ver nem ouvir, que não se pode perceber mediante os sentidos exteriores, está contido, tal qual pode ser comunicado ao mundo por intermédio do cristianismo, na assim chamada revelação arcana de João. Assim, o que temos no Apocalipse de João é a narrativa de uma iniciação cristã. Basta evocarmos, poderíamos dizer, fugazmente diante da alma, o que é a iniciação. Nós nos aprofundaremos cada vez mais nesse tema, perguntando-nos o que acontece no âmbito da iniciação.
e trataremos cada vez mais profundamente o que é essa questão. Como a iniciação se relaciona com o conteúdo do Apocalipse? Para começar, porém, faremos uma espécie de esboço a carvão, em grandes traços, para só depois pintarmos os detalhes. A iniciação é o desenvolvimento das forças e faculdades latentes em toda a alma. Se quisermos formar uma imagem de como ela acontece na realidade, antes de tudo será preciso ter claramente em vista como é a consciência do homem contemporâneo no normal. Então, também saberemos como a consciência do iniciado se diferencia desta do homem atual. Como é, afinal, a consciência do homem comum de hoje? Ela é cambiante. Dois estados de consciência totalmente diversos se alternam, da vigília diurna e do sono noturno. A consciência que temos da vigília noturna consiste em percebermos ao nosso redor os objetos sensoriais e concatená-los por meio de conceitos que só podem ser formados mediante um instrumento físico, o cérebro humano. Então, a cada noite, o corpo astral e o eu saem dos corpos inferiores do ser humano, dos corpos físico e etérico, e com isso, para a consciência do homem contemporâneo, os objetos sensoriais submergem na escuridão. E não somente eles, já que até chegar o novo despertar, existe o que se denomina inconsciência absoluta. As trevas envolvem amplamente o homem, já que no estado normal, o seu corpo astral está, hoje, organizado de forma a não poder perceber por si só nada do que o circunda. Ele precisa de instrumentos. Esses instrumentos são os sentidos físicos. Por isso, ao amanhecer, ele precisa mergulhar no corpo físico e servir-se dos instrumentos físicos. Porque no corpo astral, nada se vê enquanto está no mundo espiritual. Por que no corpo astral nada se vê enquanto está no mundo espiritual, durante o sono noturno? Porque ele nada percebe? Pela mesma razão pelo qual o corpo físico, que não tivesse nem olhos nem ouvidos, não poderia perceber cores físicas e sons físicos. O corpo astral não possui órgão algum para a percepção do mundo astral. Na obscura pré-história, o corpo físico estava na mesma situação. Ela não possuía, então, o que em seguida foi elaborado nele plasticamente como ouvidos e olhos. Os elementos e forças externas o cinzelaram, formando nele os olhos e ouvidos, e assim se lhe formou manifesto esse mundo que antes lhe era oculto. Pensemos por um momento se é possível que o corpo astral, estando hoje na mesma situação em que uma vez esteve o corpo físico, fosse tratado de forma a lhe serem incorporados órgãos, tal qual a luz do sol elaborou na massa maleável do corpo físico humano os olhos físicos, e o mundo repleto de sons, os ouvidos físicos. Imaginemos que na massa plástica do corpo astral se pudesse inserir órgãos. Então, o corpo astral chegaria à mesma condição do atual corpo físico. Trata-se, portanto, de elaborar nesse corpo astral, tal qual o escultor que molda a argila, os órgãos de percepção do mundo suprassensível. Este deve ser o início. Se o homem quiser tornar-se evidente, seu corpo astral deverá ser tratado como a massa de argila, como a massa de argila é tratada pelo escultor. Será necessário para plasmar-lhe os órgãos. Isto sempre foi feito nas escolas de iniciação dos mistérios. Os órgãos eram inseridos plasticamente no corpo astral. Agora eu quero interromper um momento. Interessante essa descrição que ele dá do que é uma iniciação, né? Agora, como é que vive o homem atualmente? Como é que é essa coisa do corpo astral? Onde é que fica o corpo astral do homem? Nas emoções. Então, o homem agora vive ao contrário, ele fica querendo cada vez que o corpo astral seja mais, ele é mais estimulado. É a bebida, são os prazeres, é o luxo e tudo isso, né? Isso é tudo
comidinha para o corpo astral, alimento para a astralidade. Nós vivemos atualmente não é no ápice do materialismo, é o materialismo para alimento do corpo astral. Apesar que o homem fica achando que é para o corpo físico. Ele nem percebe que ele tem um astral, né? Ele nem percebe que ele tem esse astral. Então, ele fica em busca dos prazeres, e que ele pensa que são do corpo físico, só que não são, né? Então, você, sem o corpo astral, você não sentiria os prazeres. Você é um bife, se você não tem o corpo astral, você é um pedaço de carne, né? Quando você está dormindo, você está lá, largado, né? Ele sai, né? Então, é interessante ele dizer, se você plasmasse olhos e ouvidos num corpo astral, ele, então, teria acesso aos sons e cores e elementos espirituais, porque a natureza dele é espiritual. A natureza do homem é matéria, então o homem está cercado de matéria, né? Mas dali o alimento, o corpo astral se alimenta disso, porque ele não tem olhos, não tem ouvidos, ele então precisa ser educado. E essa educação do corpo astral se chama caminho espiritual, iniciação, que começa com o quê, Célia? Bom, um caminho são os exercícios, né? Os exercícios são todos em direção a fazer o corpo astral tomar um outro caminho, que não esse caminho do físico. Ele, dentro dos físicos, ele começa a observar o tempo, a observação. Ele tem outra, ele é iniciado dentro de um novo movimento, como se você estivesse aprendendo uma nova língua, né? É a educação do corpo astral, né? Pelo que a gente está percebendo aqui. Isso é a iniciação. Assim como a gente faz ginástica para o corpo físico, se alimenta, tem que ter a iniciação, tem que ter a iniciação também, o corpo astral também tem que ser alimentado com arte, com música, com coisa bonita, com cores, né? E ele tem que ser também educado a perceber coisas que ele não percebe. Ele não tem olho, ele é meio afobado, ele só vai ver o que o dono do corpo quer, né? Vocês compreenderam isso? Ficou claro? É. Ficou sim. Ficou? Ficou. Então, vamos continuar, Gui. Vamos lá. Em que consiste a atividade pela qual podem ser plasmados os órgãos do corpo astral? Onde seria imaginar ser então necessário, primeiro, alguém ter esse corpo astral diante de si para poder elaborar tais órgãos. Poder seria dizer, se eu pudesse retirar o corpo astral e tê-lo diante de mim, então poderia plasmar-lhe os órgãos. Esse não seria o caminho correto. E, acima de tudo, não seria o caminho da iniciação moderna. Certamente, o iniciado que esteja em condições de viver no mundo espiritual poderia, qual um escultor, plasmar os órgãos de outrem quando, à noite, o corpo astral estivesse fora. Mas isso significaria realizar no homem algo do qual o próprio homem nada sabe. Significaria ingerir em sua esfera de liberdade, excluindo a consciência. Veremos por que, já há longo tempo, e especialmente hoje em dia, isso não deve mais acontecer. Por essa razão, em certas escolas esotéricas, como a pitagórica ou a egípcia antiga,
evitava-se todo meio pelo qual os iniciados pudessem elaborar algo de fora do corpo astral, que era retirado do corpo físico e do corpo etérico do iniciado. Desde o início da abordagem, isso devia ficar excluído. O primeiro passo da iniciação devia ser empreendido pelo homem no mundo físico comum. No mesmo mundo, o homem tem percepções com sentidos físicos. Porém, como agir sobre o corpo astral partindo do mundo físico, já que a própria percepção física, ao adentrar a evolução terrestre, colocou um véu sobre o mundo espiritual e que o homem antes percebia, embora com consciência nebulosa, devemos, portanto, colocar diante da nossa alma o que é essa percepção física diurna habitual. O que sucede, afinal, enquanto o homem tem percepções durante o dia. Pensemos em nossa vida diária. Sigamos-la passo a passo. A cada passo, as impressões do mundo externo nos alcançam. Nós as percebemos, vemos, ouvimos, cheiramos e assim por diante. Por meio deste ou daquele trabalho, durante todo o dia, as impressões turbilhonam ao nosso redor e nós as elaboramos com o nosso intelecto. O poeta, que não seja ele próprio inspirado, as impregna com sua fantasia. Tudo isso é verdade. Nada disso, porém, pode fazer com que o espiritual suprassensível, que se encontra de trás do sensorial e material, chegue à consciência do homem. Por que não chega à consciência? Porque toda atividade exercida pelo homem, frente ao seu meio ambiente, não corresponde ao seu corpo astral, tal qual é hoje, segundo sua verdadeira entidade. Quando, num remotíssimo passado, viam-se aparecer no corpo astral do próprio homem de então as imagens das percepções astrais de alegria ou dor, de simpatia ou antipatia, estavam presentes os impulsos interiores, os impulsos espirituais que faziam emergir no homem aquilo que formava órgãos. Esses impulsos foram amortecidos, como o homem se tornou apto a deixar-se permear por todas as influências exteriores. Hoje, não é possível que, de todas as impressões que o homem recebe durante o dia, permaneça no corpo astral algo que ele seja formativo, plasmável. O processo da percepção consiste no seguinte. Aqui acabam minhas páginas, tá? Tá bom. Durante o dia, chegam-nos as impressões do mundo externo. Aí, através Dos sentidos físicos, elas agem sobre os corpos etérico e astral, até tornar-se conscientes ao eu. No corpo astral, se expressam os efeitos do que foi praticado sobre o corpo físico. Quando ocorrem impressões luminosas, o olho recebe uma impressão. A impressão luminosa se transmite ao corpo etérico e ao corpo astral, e o eu se torna consciente dessa impressão. O mesmo se dá com as impressões sobre o ouvido e sobre os outros sentidos. Toda essa vida diurna age durante todo o dia sobre o corpo astral. O corpo astral está sempre ativo, sob a influência do mundo externo. Agora, ele sai do corpo físico durante a noite. Então, não possui em si nenhuma força para tornar conscientes as impressões que agora estão ao seu redor. As antigas forças de percepção no passado remoto foram amortecidas com a primeira percepção do atual mundo dos sentidos. À noite, o corpo astral não tem força alguma, pois toda a vida diurna é inadequada para deixar no corpo astral algo que possa surgir sobre ele formativamente. Todas as coisas que vemos em torno de nós exercem efeitos até no corpo astral.
mas o que aí é provocado não está em condições de criar estruturas que possam tornar-se órgãos astrais. Deve ser o seguinte: durante a vida diurna, levar o homem a fazer algo, fazer com que em sua alma ocorra algo que continue atuando, quando, à noite, o corpo astral é retirado dos corpos físicos e etéricos. Olha, isso são os exercícios complementares que ele está falando, tá? Para quem não conhece, são exercícios que são indicados pelo Steiner justamente para a educação do corpo astral. Depois a gente fala um pouco mais disso. Vem cá, eu tenho uma perguntinha. Quando ele fala assim que o corpo astral é retirado do corpo físico e etérico, À noite, né? nas escolas esotéricas. Bom, isso aí é aquele, tem um sono iniciático, né? Ah, E é guiado pelo mestre lá, não é? Pelo iniciado mor. é um tipo de hipnose. Eu não sei se chama hipnose, não, chama alguma coisa aí. Mas tem essa iniciação, né? Tá. Agora vamos continuar. Falando figurativamente, imaginemos que enquanto o homem estivesse em plena consciência, lhe fosse dado para fazer algo que ele pudesse fazer ressoar e que fosse escolhido e organizado de forma a não deixar de agir quando o dia tivesse passado. Pensem nesse efeito como um som que continuasse a ressoar quando o astral estivesse fora. Esse ressoar seriam as forças que podem agir sobre o corpo astral tão plasticamente quanto o fizeram antigamente as forças externas sobre o corpo físico. Este foi o primeiro passo da iniciação. Fazer a pessoa executar durante o dia algo que ressoe na vida noturna. Tudo o que se denominou meditação, concentração e outros exercícios que o homem tem executado durante a sua vida diurna não são outra coisa senão realizações da alma cujos efeitos não cessam quando o corpo astral saiu, e sim permanecem ressoando, e durante a noite tornam-se forças plasmadoras do corpo astral. Então, começa com os exercícios complementares. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Célia falou a semana passada um pouco sobre o exercício. Falou, Célia? E a gente pôs aí o livrinho. Como é que foi? Não, acho que a gente não colocou o livrinho, não, dos 6 Eu ia falar, o livrinho não foi colocado. Não foi, não, né? Foi falado, não foi? Olha o livrinho. dos 6 exercícios. Então, o livrinho. Então, Célia, você põe o livrinho aí, tá? Você que é a dona do livrinho. Eu não. Não, é que- Agora que eu estou ligando uma coisa com a outra, ela é a Célia, que a Ângela me deu o telefone. Eu lembrei agora que eu não escrevi para ela. Para fazer os você. exercícios. Pra fazer. Agora ela eu vou a Célia. escrever. Acabou aqui, eu vou te escrever. Mas a gente tem aí o livrinho e próprio dos exercícios. Então, era bom que vocês começassem, pelo menos, a tomar conhecimento do que é isso, não é? Tá bom? E, então, vocês estão entendendo, né? À noite, o corpo astral sai junto com o eu do corpo físico. Na Terra ficam o corpo físico e o etérico. E o sono consiste nessa separação. E esses exercícios são exercícios que o Steiner indica para que você faz observações muito delicadas, é uma coisa muito fácil, né? 5 minutos por dia, não tem grande dificuldade,
mas que exigem uma grande concentração. E aí, quando são exercícios especiais que você, quando sai, eles vão com você. Eles não ficam aqui no corpo, entendeu? Não é feito abdominal, que fica no seu abdômen, não fica. São exercícios que você faz de educação do corpo astral, entendeu? E eles continuam lá, e eles vão, então, ajudar com que esse corpo astral tenha órgãos próprios para o futuro. No futuro do planeta, nós vamos ter esse desenvolvimento. Então, a gente já vai dando um adianto. Tá bom? Então, vamos continuar mais um pouco. O Gui, o seu acabou, né? Então, eu continuo. O meu acabou, eu não tenho como ler. Tá. Isso se denomina purificação do corpo astral. Purificação daquilo que não lhe é adequado. Era o primeiro passo também, denominado catarse. Não era um trabalho nos mundos suprassensíveis. Consistia em exercícios anímicos que o homem executava durante o dia, assim como um treinamento da alma. Consistia no apropriar-se de certas formas de vida, de certas posturas de vida, de um certo modo de encarar a vida que pudesse ressoar posteriormente. Isso atuava no corpo astral, de modo a transformá-la, até que nele se desenvolvesse órgãos. Quando o homem chegava ao ponto em que esses órgãos estivessem articulados em seu corpo astral, o próximo passo era conseguir que tudo o que se houvesse formado no corpo astral se imprimisse no corpo etérico. Ele está descrevendo a iniciação. Começa com esses exercícios e agora chega no outro corpo. Quando o corpo astral já está educado, ele começa a atuar no etérico, que é o da saúde, né? Assim como se imprime um carimbo sobre a laca, assim também tudo o que era elaborado no corpo astral se imprimia no corpo etérico. Essa impressão do corpo etérico é o próximo passo da iniciação. Era denominado iluminação, pois com isso se alcançava um momento muito significativo da iniciação. Surgia em torno do homem um mundo espiritual, do mesmo modo como antes ele estava diante de um mundo sensorial. Esse nível tem, simultaneamente, características de os acontecimentos do mundo espiritual exterior não se exprimirem como o fazem as coisas físicas sensoriais, sim em imagens. Nesse nível, o mundo espiritual se expressa inicialmente em imagens. O homem vê imagens. Pensem no antigo iniciado que mencionei ontem e que ele via a alma grupal do povo. Quando atingia esse ponto, inicialmente, ele via essa alma grupal como imagem. Pensem no antigo iniciado como era Ezequiel. Quando a iluminação começou para ele, apareceram-lhe seres espirituais como almas de povo, almas de grupo. Ele se sentia em meio a elas. Apareceram-lhe almas de grupo sob forma de 4 animais simbólicos. Assim, inicialmente, o mundo espiritual aproximava-se do homem em imagens significativas. Este era o primeiro grau. Depois se seguia um novo acostumar-se do corpo etérico, ao corpo etérico. Ao que inicialmente era como a impressão de um carimbo, seguia-se um habituar-se no corpo etérico. Então, começa a acrescentar-se às imagens aquilo que foi denominado música das esferas. O mundo espiritual superior é percebido como um som. O iniciado superior, depois de ter, mediante a iluminação, percebido o mundo espiritual em imagens, começa cada vez mais a ficar espiritualmente à escuta dos sons perceptíveis ao ouvido espiritual. Chega-se
Depois, a posterior transformação do corpo etérico, quando nos vem ao encontro numa esfera mais elevada, algo totalmente diferente. Por exemplo, se tivéssemos aqui um biombo e um homem falasse por detrás dele, ainda poderíamos ouvir a voz daquele que não, apesar de não estivéssemos vendo. Algo similar ocorre no mundo espiritual. Primeiro, ele se manifesta em imagens, depois nos envia sons. Então cai o último véu, por assim dizer, como se retirássemos o biombo atrás do qual está o homem a falar. Vemos o próprio homem, vemos o próprio mundo espiritual, seres do mundo espiritual. Primeiro percebemos as imagens, depois os sons, depois os seres e, finalmente, a vida desses seres. De qualquer maneira, podemos apenas esboçar o que existe como imagens no assim chamado mundo imaginativo, usando símbolos do mundo físico. Só se pode formar uma ideia da harmonia das esferas comparando-a com a música sensorial. Assim, mas com que se pode comparar aquilo que é expressão essencial do terceiro grau, com isso só se pode comparar hoje o que é mais íntimo no homem, seu agir no sentido da divina vontade universal. O homem, quando o homem age no sentido da vontade das entidades espirituais que fazem nosso mundo progredir, então o ser dentro dele vem a tornar-se semelhante àquelas entidades. Ele poderá perceber nessa esfera tudo que é dentro dele se opõe à evolução do mundo. Tudo que impede o mundo de evoluir, ele o percebe como algo que deve ser afastado deste mundo, como algo que deve cair como um último véu. Forte, não é? Bem forte, né? Não, forte e, sei lá, dá uma impressão que a gente vai conseguir, né? Dá uma impressão de que é possível. Tá, não Mas é? eu Dá a acho que impressão que a dessa gente... vida não é possível para todo mundo, né? Vai ser possível para quem está muito evoluído, né? É para um futuro, né? A gente tem que começar, né? Alguma coisa, né? Exato, A gente já exato. saber que tem esses corpos já é um adianto, não é? Sem dúvida. Tem gente que nem sabe que tem, não é? É. Então, a gente saber mais ou menos, não é? Como uma coisa se desenrola, qual é o caminho. E também, eu acho assim, reconhecer dentro da gente que a gente tem impulsos. Esse impulso, por exemplo, que você começa a se sentir muito mal em contato com coisas que são involutivas, né? Você vê certas coisas involutivas que não vão ajudar o homem a se desenvolver. Então, você tem dentro de você esse sentimento. Então, já é que você está ligado a essa corrente, não é? Porque a maioria nem se incomoda com o que está acontecendo, está tudo bem, tudo é o prazer, não é? Acho que as pessoas têm dificuldade de sentir que tem antipatia ou simpatia, né? Então, assim, hoje em dia o trabalho, por exemplo, te obriga a você não reclamar do que você está sentindo, né? Geralmente você está lá, e aí você se educa e se mecaniza. Politicamente correto, né? Você não pode falar tal coisa, você não pode sentir tal coisa. Você tem que fazer aquilo politicamente correto, como a maioria faz, porque senão você não aí quando você fala, mas isso está atrapalhando, isso não está ajudando. Aí, não, o que é isso? Bom, no meu caso, é porque eu sou velha, entendeu? Quando eu era moça, eu não entendia nada porque eu era moça. Agora, quando eu não entendo nada, é porque eu sou velha. Então, nasceu mulher, na próxima vem homem, que eles sabem tudo, mas a gente alterna. Mas eu não quero vir homem, não. Eu estou achando mulher ótimo.
mas não tem escolha. Você Ah, sabe o que que eu acho, assim, que você estava falando? vale. A gente me fugiu o raciocínio, espera. Que a gente sabendo, a gente vai pensando na autoeducação, né? É. Porque, às vezes, o que é politicamente correto é uma coisa que é para se fazer mesmo, né, Luiz? Só que não é para fazer mecanicamente, né? Só porque é a regra social, é para a gente exatamente. Aí é que pensar a se coisa é. aquilo faz sentido, né? E você fazer aquilo por Já é outros uma pessoa motivos, bem né? educada, já não faz, entendeu? Não é Que é assim? por outra intenção, né? A intencionalidade, né? Exatamente, exatamente. Acho que Bom, entendi. eu vou ter que acabar de ler, porque falta só um pouco. Vamos acabar o capítulo, é melhor, não é? Faltam 4 minutos, tá? Vamos lá. Assim, em primeiro lugar, o homem percebe um mundo imagético como expressão simbólica do mundo espiritual. Em seguida, um mundo de música das esferas como expressão simbólica de uma esfera espiritual superior. E, por fim, um mundo de entidades espirituais, das quais hoje ele só pode fazer uma ideia se as comparar com sua essência íntima, com aquilo que age nele no sentido de boas energias, ou então no sentido das energias espirituais más. O candidato à iniciação percorre esses graus, que estão fielmente retratados no Apocalipse de João. O ponto de partida é o mundo físico. O que deve ser dito com os recursos do mundo físico está contido nas 7 cartas. O que se quer realizar na civilização do mundo físico, isso quer dizer aos que agem no mundo físico, é dito a ele nas cartas, pois a palavra é expressa em carta, pode ter a sua eficácia dentro do mundo sensorial. O primeiro grau oferece símbolos que devem ser relacionados ao que eles exprimem no mundo espiritual. Depois das 7 cartas vem o mundo dos 7 selos, o mundo das imagens do primeiro grau da iniciação. Depois vem o mundo da harmonia das esferas, o mundo conforme é percebido por quem é capaz de ouvir espiritualmente. Isso é representado pelas 7 trombetas. O mundo seguinte, onde o iniciado percebe entidades, é representado que nessa etapa aparece sob forma de seres despojando-se dos invólucros das forças oponentes ao bem. O oposto do amor divino é a ira divina. A verdadeira feição do amor divino que faz o mundo progredir é percebida nesta terceira esfera por aqueles que, para o mundo físico, se libertaram dos 7 invólucros da ira. Assim, o candidato é gradualmente elevado às esferas da iniciação. Nas 7 cartas do Apocalipse de João, temos aquilo que diz respeito a 7 categorias no mundo físico. Os 7 selos, que corresponde ao mundo astral imaginativo. As 7 trombetas, aquilo que pertence ao mundo devachânico, que é relativo ao mundo espiritual, ou morado divino, inferior. E nas 7 taças da ira, aquilo que deve ser descartado quando o homem quer elevar-se às mais altas espiritualidade acessível por enquanto ao nosso mundo, pois essa alta espiritualidade ainda se relaciona com ele. Por hoje, quisemos apresentar somente a estrutura exterior do que é o Apocalipse do João. Foram poucos e fugazes traços a indicar-nos que o Apocalipse é um livro de iniciação. Amanhã iremos dar o primeiro passo na explicação desse rápido esboço. Assim terminamos o capítulo. Maravilha. Agora, queremos avisar também que na próxima semana é a última reunião do mês.
porque nós costumamos... Uma pausa para as férias, né? Aí nós costumamos, no meio de dezembro, mais ou menos, começam as férias e dura janeiro inteiro e reiniciaremos princípio de fevereiro. Eu ainda não vi direito a data, peraí. Eu aviso lá no grupo. Depois nós avisamos. Provavelmente vai ser ou dia 4 ou dia 11. Porque depende muito da sua injeção, né, também. Depende eu tenho uma consulta médica, é 7 de fevereiro a minha consulta, que dia 7. Ótimo. É uma sexta, então a gente pode começar no dia 3, todo mundo já está voltando de férias, Não, é melhor dia 10, hein? Dia 4. Não, o carnaval quando vai ser? Março. Ótimo. Então, primeira semana de março. Perfeito. Então, em princípio, começamos dia 3 de fevereiro. Dia 4. Não, dia 3, tá certo, dia 3, segunda-feira. Eu estou vendo aqui o calendário de 2025. Mas eu queria falar uma coisa, Mary. Fale, querida. Fale. Será que a gente não está no ponto de parar na leitura de hoje? Porque vai começar o primeiro capítulo, daí já começaria... Porque ele fez hoje um resumo, né? E daí começar em fevereiro. O que você acha? A gente não podia fazer alguma coisa, algum texto de Natal, assim? A gente leria podemos. Deixava uma ideia. Como nós não avisamos antes as pessoas, a gente gosta de avisar quando vai interromper, não gosta de sumir assim, né? Então, a gente faz a última sessão, vamos ainda preparar alguma coisa, então. Tá bom, muito obrigado, Glória, pela ideia. O perigo, Glória, é o apocalipse acontecer antes da gente acabar esse é o grande perigo. Mas eu acho que até as férias... Pode fazer. É que eu achei muita coincidência, entendeu? Vai começar, vai ser e para. Daí, mas se quiserem continuar... Não, tá certo. O livro aconteceu a mesma coisa, acho que foi com teosofia, né? A gente começou o primeiro capítulo e parou e fomos para as férias. Foi a mesma coisa. Você sabe que a antroposofia, eu digo que a antroposofia é muito interessante. A gente entra e sai nos momentos mais esquisitos. Primeira vez que eu entrei num grupo de leitura, eu entrei no meio... Não, estava começando, mas já tinha começado, a filosofia da liberdade. Pior. Eu lia, eu não entendia, parecia que era outra língua. E eu relia, não conseguia. Aí eu me desesperei, não, mas eu tenho que conseguir. Aí, graças a Deus, era um grupo bem dirigido, tinha muita gente inteligente, então eles iam falando, eu fui pegando, mas você entrar no meio do livro mais difícil da antroposofia. Prova de fogo. Fala, Glória. Não, certo. Entendeu? Ame ou deixe, né? Não, assim... de você falar pessoas inteligentes do grupo, porque entender o Steiner não tem nada a ver com inteligência, né? A gente lê o que você falou, parece que é um grego antigo, aramaico. Glória, mas eu, na minha modesta entrada de gente que não sabia, eu achei todo mundo tão inteligente, todo mundo estava entendendo tudo, fazendo umas considerações, eu achei bárbaro, eu digo, bom, deixa eu ficar aqui que alguma coisa eu vou aprender. E aí fiquei. Porque, para mim, eu não sabia nem que era tão difícil, eu não sabia nada, estava muito, muito crua, né? Então, mas aí, vamos lá. Tá bom, então ficamos para 3 de fevereiro, né? Isso. E a próxima leitura vai ser a última antes das férias. Antes das férias a gente vai pegar... Eu até tentei ir no dia 16, mas só que eu vou estar viajando e eu não sei se eu vou estar num lugar que tenha sinal. E aí já é uma semana... Já combina e vai. Muito antes do Natal, já fica aquela confusão, não é? Então é melhor parar, a gente ainda, enquanto está com sangue frio, não está ainda com aquele sangue quente para o Natal, né? Então, a gente, em dia 3 de fevereiro, início, grupo IP, tá bom.
Está escrito aqui. Tá bom. Então, na crônica do Akasha já está marcado. Tá já bom? Estamos levemente atrasados para o final. Hoje ficamos atrasados. Então, deixa eu ler aqui a nossa prece. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar, em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, uma boa semana a todos. Para vocês também. E, Cristina, daqui a pouco eu vou fazer o pedido, tá bom? Eu também quero, hein? Valeu. Também quero, hein?